Todos os acontecimentos após a morte de Cristo levaram muitos a acreditar mais nas palavras dos homens do que no testemunho de Cristo. Há uma facilidade muito grande, amado, das pessoas acreditarem nos homens e duvidar de Deus. E vou ser repetitivo, chato. Não é dizer que acredita, todo mundo diz que acredita, mas é viver como acreditar. Você acreditar no que a Bíblia diz. Então, muitos falam, mas não, a maioria fala, mas não acredita. Mas acredita naquele irmãozinho que diz: olha, Deus me levou ao inferno. E lá eu vi que tinha muito crente lá. Não tem crente no inferno lá. Não existe cristão no inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Foi para. Então, é uma facilidade grande. A Bíblia diz, o Senhor diz: eu dou a vida eterna, eu dei a vida eterna. Vem um homem e diz: não é o homem que aceita. E todo mundo escamba, todo mundo corre para o homem que diz: não, o homem tem livre-arbítrio. Não, mas a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo, não depende de quem quer. Não, mas o homem diz, então eu vou acreditar. Você vê a facilidade que o homem tem de acreditar no homem e duvidar de Deus. E Deus alertou isso. Olha o que diz lá em João 5, 39 a 47. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está falando isso. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Somente nele nós temos vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tens em vós o amor de Deus. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra. Então, quando falar que ama a Deus, é diferente de você amar a Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebeis. Recebeu Jacob e Armin. Abraçou a doutrina do livre-arbítrio. O homem que decide. Mas eu nunca vi. Propõe uma pessoa que acredita no livre-arbítrio. Então fala assim: diz aí que você quer ir para o inferno. Escolha. Ou você escolhe para o céu, então fala: eu quero ir para o inferno. Não, amado, é uma enganação. Então, as pessoas preferiram acreditar no homem do que acreditar em Deus. Mas essa igreja acredita em Deus. Deus diz: eu dei a vida eterna. Nós cremos que foi Deus que deu a vida eterna. Diga amém. Pronto. Pode espernear, pode esbravejar. Amado, é assim mesmo. O inferno, ele incendeia quando a verdade é pregada. E os seus seguidores, a mesma coisa. O diabo tem os seus mandantes, os seus servos, aqui nessa terra, mas não acha que só tem ovelhinha. Tem um monte de lobo aí espalhado aí, tem um monte de servos de Satanás nos altares aí, mas quando você fala a verdade, eles uriça, fica igual um ouriço cacheiro, espinhado, todo. Que é isso? Como assim? E a minha vontade? Deus tem que respeitar. Se Deus fosse respeitar a nossa vontade, estávamos todos no inferno. Nós vamos ver isso hoje. Nós estamos aqui para conhecer a palavra. Diga glórias a Deus. Então, eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebeis. 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus. Não há três deuses, como a igreja católica criou, e a maioria das igrejas evangélicas acredita que lá no céu existe três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, existe um Deus que se manifestou de três formas. Diga amém. Diga eu creio. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, está falando da lei, em quem tens firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresse em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bispo, então vamos ver algumas passagens onde Moisés, você sabe que Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico. Então ali foi Moisés que escreveu. E ele diz: Moisés falou de mim. Se você ler Gênesis 3, que ele te feriu o calcanhar e tu feriu a cabeça, está falando de Jesus na cruz do Calvário. Então nós vamos ver alguns pontos aqui. Números 24, 17 fala, Moisés falando de Jesus: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto.
Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Quem são os filhos de Sete? Os filhos de Satanás. Sete simboliza os filhos de Caim, Satanás, a semente, o joio que Satanás plantou. Então está falando que onde que Deus venceu Satanás? Na cruz do Calvário, aqui na terra. Não que Deus tinha perdido alguma batalha, mas Deus permitiu um tempo até a vinda dele, que ele triunfaria sobre Satanás, sobre os filhos de Sete na cruz do Calvário. Então está falando, profetizando, Moisés falou de Jesus. Está isso, mas ele não está falando é Jesus, mas a palavra é profética. Nós lemos aqui, você viu que culto passado nós mostramos, um profeta falava de onde ele vinha, outro profeta falou onde ele nasceu, outro profeta falou como ele entrava em Jerusalém. Agora, eu estava essa madrugada orando em espírito e meditando nessa mensagem, e veio na minha mente assim, Paulo falava que havia nexos, né? Eu pedi a Deus permissão de falar, os preguiçosos espirituais nunca compreendem isso. Você tem que ler, amado, tem que procurar.